Agora eu queria entrar num assunto que está repercutindo muito hoje já, que tem a ver com a OAB, Juliana. A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou hoje no Supremo Tribunal Federal um pedido de encerramento do inquérito das fake news. O processo tramita na Suprema Corte há 7 anos, né? Há quase 7 anos, né? Que é aquele que eles falam, que é o inquérito do fim do mundo, o inquérito da fake news, tá aí o documento da OAB. A OAB manifesta no ofício uma extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração. E a entidade ressalta que o procedimento nasceu em um contexto excepcional e que justamente por isso a sua condução e permanência no tempo reclamam cautela ainda maior. O inquérito das fake news voltou a ganhar destaque na semana passada, com uma operação de busca e apreensão determinada por Alexandre de Moraes contra servidores da Receita suspeitos de terem acessado dados sigilosos de parentes de ministros do STF. E aí, todo o meio jurídico começou a debater, a OAB resolveu protocolar no Supremo Tribunal Federal um pedido para encerrar o inquérito das fake news. É um pedido válido? Como é que você analisa esse posicionamento da OAB e como é que você analisa esse inquérito que já dura quase 7 anos? Essa análise, Fabíola, é uma análise muito delicada e muito difícil de ser realizada pelo seguinte: nós temos diversos procedimentos investigativos que correm por meses, por anos, às vezes por décadas, sem esse alargue tão significativo, né? Então, a gente precisa começar por aqui. O fato de um inquérito ser temporalmente longo não nos diz nada sobre a legitimidade dele em uma análise isolada, né? Então, esse dado dos 7 anos não é um dado que inicialmente me chama a atenção. O que me chama a atenção no inquérito das fake news, e aqui fazendo um paralelo que não é um paralelo talvez 100% preciso, mas é um paralelo nessa situação me parece cabível com a questão da Lava Jato, né? O que me chama a atenção no inquérito das fake news é quando a gente começa a desdobrar o inquérito inicialmente focado para um tema em diversos temas correlatos, que foi o que aconteceu na Lava Jato. Então a gente começou a Lava Jato ali numa questão relacionada a um doleiro, relacionada à lavagem de dinheiro, e foi desdobrando isso de uma maneira tão significativa que lá no final a gente começou a reconhecer nulidades, incompetência e uma série de outras questões processuais, porque esse desdobramento se deu de uma maneira quase que, não sei que palavra usar aqui sem ser imprecisa, mas de uma maneira meio desgovernada, né? Vamos colocar assim, que é o que a gente está enxergando, guardadas as devidas proporções, no inquérito das fake news, que está se desdobrando em muitos temas, em temas às vezes não tão relacionados àquele tema inicial que ensejou o inquérito das fake news, o que pode sim gerar um problema futuro com relação a nulidades, a construção de uma argumentação aí retórica persecutória, né? Então essa preocupação com relação a esse desdobramento de tópicos me chama mais atenção do que o tempo que o inquérito está correndo. Agora, essa manifestação da OAB, eu pessoalmente, né, agora fazendo aqui um apontamento muito particular, não consigo entender muito bem porque a OAB se colocou, né? Essa escolha política da OAB de se imiscuir me parece um pouco estranha, porque não se imiscuiu em outras oportunidades em que isso também aconteceu, né? Em que houve esse desdobramento temático. Então, eu ainda estou um pouco curiosa em entender por que a OAB se posicionou dessa forma. Para a doutora Juliana, quando a senhora fala de desdobramento temático, né, é uma expressão elegante para dizer que esse inquérito virou um inquérito multiuso, né? Vão surgindo os temas e eles vão sendo enfiados ali no mesmo inquérito, que vai fazer aniversário de 7 anos no mês que vem, e perdeu-se uma noção até do objeto do inquérito, né? E quando isso ocorre, quando ocorre a perda de noção sobre o objeto, o que é que estava lá na origem, que motivou a abertura do inquérito, se isso ocorre, perde-se até a credibilidade, né? Uma perda de finalidade. A senhora acha que já dá para dizer, eu entendi a sua ponderação, um inquérito pode durar muitos anos e nem por isso ser comprometido, né? Nesse caso específico, não lhe parece que já houve uma perda de finalidade e, em consequência, uma perda de credibilidade desse inquérito?
Vocês me colocam tanto em hot seat, Josias, que eu já estou quase mandando minha carteira para vocês assinarem aí, para eu garantir, pelo menos, já que eu não vou conseguir mais advogar, que eu vou virar colunista da UOL. Mas eu concordo contigo, Josias, concordo pelo seguinte, né? No processo penal a gente tem dois conceitos, o conceito de conexão e de continência, para a gente poder dizer que aquele tema novo que está surgindo, ele está em alguma medida relacionado à investigação e a gente poder gerar, então, essa atração de atribuição, no caso da investigação criminal, ou de competência no caso de um processo criminal, né? Então, para a gente ser bem técnico aqui na nossa explicação, a gente pode ter provas relacionadas que vão importar aí a questão da conexão, são matérias relacionadas, ou a questão da continência, né? Em que a gente vai ter aí uma relação material dos crimes que aconteceram, para a gente tentar também não entrar tanto assim no juridiquês. Nesse caso, Josias, eu lhe confesso que eu já não consigo mais enxergar nem conexão, nem continência com os temas que estão entrando agora. Então, por que a gente está desdobrando esse inquérito em temas que não são mais relacionados? Foi exatamente o que aconteceu no Lava Jato, foi exatamente o que gerou a anulação de uma série de processos que foram instruídos aqui em Curitiba, na 13ª Vara Federal, e acabaram sendo distribuídos pelo país inteiro, né, por não terem mais relação com aquela matéria inicial lá do doleiro. Então, corre-se o risco da gente acabar tendo o mesmo desdobramento, porque, de fato, eu não consigo mais enxergar nem conexão, nem continência o que está sendo investigado nesse momento.